acordo com a Resolução 820 de 97 do CFC, por sua natureza, a auditoria é um conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de opinião sobre a adequação das demonstrações contábeis, consoante com os princípios da contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade, e também no que for pertinente à legislação específica. Ela tem como objetivo aumentar o grau de confiança dos usuários quanto às demonstrações contábeis e ela deve assegurar que elas representam adequadamente a posição patrimonial e financeira, como também o resultado de suas operações e as origens e aplicações de recursos do período de realização do exame, e que elas estejam em conformidade com os princípios contábeis. A auditoria interna é a avaliação independente dentro da empresa, onde se verifica as operações e emite um relatório sobre elas. Ela é facultativa, ela é prestada pela administração e é através de estatuto. Ela vai examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos e também das informações fiscais, contábeis, financeiras e operacionais da entidade. O papel da auditoria interna é auxiliar a administração da entidade no cumprimento de seus objetivos. Ela vai exercer uma importante função de identificar oportunidades e estratégias para minimizar os riscos ligados à atividade da organização da qual ela faz parte. O profissional vai se interessar por qualquer fase das atividades do negócio em que ela vai poder ser útil à administração. As normas gerais dizem que os auditores devem ter proficiência profissional, exercer zelo, devem ser independentes e devem comunicar qualquer limitação imposta ao escopo do exame. As normas de exame de avaliação nos dizem que o trabalho deve ser planejado, supervisionado adequadamente, corroborado por papéis de trabalho e deve ter evidência suficiente para formar uma base de relatório. Já as normas de relatório dizem que os relatórios devem ser feitos escritos e revisados na forma de rascunho pelo setor auditado e pelos dirigentes que a solicitarem. Devem ser objetivos, imediatos e oportunos e devem apresentar dados exatos e fidedignos, de forma clara, simples, concisa e competente. Quanto ao sigilo, o auditor é obrigado a utilizar os dados das informações do seu conhecimento exclusivamente na execução dos serviços que lhe foram confiados, exceto em caso de determinação legal ou autorização expressa de autoridade competente. E o sigilo ele vai se manter até depois de terminado o vínculo empregatício ou contratual. O profissional da auditoria interna é um funcionário da empresa que irá fazer o exame dos controles operacionais e com a finalidade de promover melhoria dos mesmos. Ele possui um grau de independência menos amplo que a auditoria externa e possui responsabilidade trabalhista. Seu trabalho é contínuo, menos intenso e também cobre menos áreas de exame durante o período. A auditoria externa é obrigatória pela Lei 6.404 de 76. As empresas contratam auditoria para obter um exame parcial de relatórios contábeis, aumento de contabilidade dos investidores, por exigência estatutária e para gerar informações para usuários externos. A obrigatoriedade da auditoria externa. São obrigados a fazer auditoria externa sociedades anônimas de capital aberto, instituições financeiras como bancos e corretoras, fundos de previdência complementar, empresas subordinadas a agências reguladoras como a Anatel, a ANEEL e a ANAC, sociedades de grande porte, fundações públicas ou privadas consideradas de interesse público. Os usuários da auditoria são sócios e acionistas para analisar a situação e tomar decisões de gestão operacional, os bancos, o governo para avaliar se o recolhimento de tributos são efetuados de forma devida, fornecedores e os órgãos reguladores. Vantagens para o investidor, os titulares do capital. A auditoria vai contribuir para a maior exatidão das demonstrações contábeis, possibilita melhores informações sobre a real situação econômica, financeira e patrimonial e assegura a exatidão dos resultados financeiros. Quanto às vantagens para o fisco, a auditoria vai permitir a maior exatidão das demonstrações e resultados contábeis. Ela vai assegurar a exatidão dos resultados apurados e contribuir para a maior observância das leis fiscais. Requisitos para ser um auditor externo. Para ser um auditor externo, é necessário possuir o exame de qualificação técnica, que afere o nível de conhecimento e competência do profissional. Esse exame ele é composto por uma prova escrita e é necessário estar com o CRC ativo. O auditor independente pessoa física precisa estar registrado no CRC como contador, ter 5 anos de experiência na área, sendo que 2 deles em cargo de supervisão, exercer a atividade em um ambiente que garanta a segurança e o sigilo dos documentos do cliente, ter o exame de qualificação técnica e ter o conhecimento sempre atualizado na área.
Já o auditor independente de pessoa jurídica precisa ter a sociedade registrada no Registro Civil de Pessoa Jurídica. Todos os sócios devem ser contadores e a empresa deve estar registrada no CRC. Pelo menos metade dos sócios precisa ter o exame de qualificação técnica. E no contrato social, todos os sócios devem responder solidariamente em caso de extinção da sociedade. A educação profissional continuada está prevista na NBC-TA 12 e é uma atividade reconhecida pelo CFC, que visa manter, atualizar e expandir os conhecimentos e habilidades profissionais do auditor externo, além da ética e da moral. Eles devem cumprir 40 horas por ano de acordo com a norma. O perfil do auditor externo é de um profissional independente que precisa realizar o exame das demonstrações contábeis com o fim de opinar sobre essas demonstrações. Ele também tem uma responsabilidade profissional, civil e criminal. Ele vai realizar essas apurações de forma periodicamente dentro da empresa. A integração da auditoria interna com a externa consiste em uma livre comunicação do auditor interno com o externo, para passar todas as informações necessárias para o exame das demonstrações. O auditor independente precisa verificar se a administração segue as recomendações da auditoria interna e se esses profissionais possuem competência técnica para a realização do trabalho. É importante lembrar que, mesmo nessa integração pela participação da auditoria interna no processo, o auditor independente assume integral responsabilidade pela opinião emitida. Então, nós trouxemos um pouquinho para vocês das características da auditoria interna e externa. Espero que tenham gostado e obrigada!